seja bem-vindo para mais um vídeo! Hoje chegamos ao fim da série Um Sonho de Natal. Infelizmente, né? Acabou o Sonho de Natal, acabou a programação de Paulino, não vai ter mais. Foi do episódio 1 até o episódio 10. Encerrou os vídeos, que não é um vídeo, são os episódios encerraram. Fica aí com o episódio extra, o episódio 1. E vai lá, episódio 1, episódio extra. Se inscreve no canal, deixa o seu like e vai! Um sonho de Natal, pra todo mundo sorrir. Vem com a gente sonhar, brincar, se encantar. Um sonho de Natal vem trazer mais esperança, fazer um mundo melhor. Só depende de nós. Muita luz, muita alegria, pra levantar o astral. Vamos viver a magia, um sonho de Natal, um sonho de Natal. Um sonho de Natal, pra todo mundo sorrir. Vem com a gente sonhar, brincar, se encantar. Um sonho de Natal vem trazer mais esperança, fazer um mundo melhor. Só depende de nós. Muita luz, muita alegria, pra levantar o astral. Vamos viver a magia, um sonho de Natal, um sonho de Natal. Um sonho de Natal, pra todo mundo sorrir. Vem com a gente sonhar, brincar, se encantar. Um sonho de Natal vem trazer mais esperança, fazer um mundo melhor. Só depende de nós. Muita luz, muita alegria, pra levantar o astral. Vamos viver a magia, um sonho de Natal, um sonho de Natal. Um sonho de Natal, pra todo mundo sorrir. Vem com a gente sonhar, brincar, se encantar. Um sonho de Natal vem trazer mais esperança, fazer um mundo melhor. Só depende de nós. Muita luz, muita alegria.
mais um vídeo! Hoje é o último episódio extra. Nós acompanhamos todos os episódios normais da série Um Sonho de Natal e acompanhamos alguns episódios extras após o fim do 2010 da série. Agora o último episódio extra é o fim da série Um Sonho de Natal. Ano que vem vai ter mais natais por aí, com mais séries novas e mais episódios. Então fica aí agora com o episódio extra, o último episódio extra. E vai em 3, 2, 1... Um sonho de Natal pra todo mundo sorrir. Vem com a gente sonhar, brincar, se encantar. Um sonho de Natal vem trazer mais esperança, fazer um mundo melhor. Só depende de nós. Muita luz, muita alegria pra levantar o astral. Vamos viver a magia, um sonho de Natal, um sonho de Natal. Um sonho de Natal pra todo mundo sorrir. Vem com a gente sonhar, brincar, se encantar. Um sonho de Natal vem trazer mais esperança, fazer um mundo melhor. Só depende de nós. Muita luz, muita alegria
um sonho de Natal pra todo mundo sorrir. Vem com a gente sonhar, brincar, se encantar. Um sonho de Natal vem trazer mais esperança, fazer um mundo melhor. Só depende de nós. Muita luz, muita alegria pra levantar o astral. Vamos viver a magia, um sonho de Natal, um sonho de Natal. Acabou o episódio extra da série Um Sonho de Natal! Espero que vocês tenham gostado dessa série, dos episódios extras. Se inscreve no canal e deixe seu like. Agora nós vamos para o dia 31 e 1º de janeiro, que vamos iniciar o 2023. Vamos dar um adeus a 2022 e dizer boa adeus a 2023. Então, você tem gostado desse Natal maravilhoso? Eu acho que você tem gostado. Então, muito obrigado por ter assistido a todos os episódios e os episódios. Então, chegamos ao fim da série. Espero que vocês tenham gostado e a série vai continuar. Ano que vem vai ter mais séries de Natal. Muito obrigado, gente. Valeu, falou e tchau! Tamo junto!